Continuação do livro O Homem que Falava com os Espíritos. Da próxima vez que formos nos queixar das dificuldades que enfrentamos, por que não nos lembrarmos das provações pelas quais Chico passou e do quanto ele lutou para cumprir a sua missão? A fé do médium era a toda a prova. Em um momento de grande dificuldade, ele perguntou a Emanuel se havia possibilidade de interceder às esferas superiores para que Maria de Nazaré trouxesse algum conselho para ele enfrentar aquela dificuldade. Chico recebeu a seguinte mensagem de Maria: "Isso também passa." Essa frase deu-lhe novo ânimo e ele fez questão de escrevê-la em um papel, para que nunca se esquecesse disso. Sempre que passava por uma situação de dificuldade, ele se lembrava do ensinamento "tudo passa" e ganhava novo ânimo para enfrentar aquela adversidade, sabendo que deveria passar por aquela situação, mas que o sofrimento era opcional. Em sua vida, Chico teve de dar muito testemunho de fé na sua capacidade e principalmente no auxílio prestado por esses espíritos. Uma das histórias que contava aconteceu na ocasião da morte de seu irmão José Xavier. Neste período, ele herdou uma dívida de 11 cruzeiros por falta de pagamento de conta de luz. Sem saber como pagar a dívida, Chico questionou Emanuel, que lhe disse para ter calma, confiar e esperar, sem se preocupar muito com isso. Passados alguns dias, um homem bate-lhe à porta, perguntando se ele era o Chico Xavier. O homem disse então que ficou sabendo da morte de José e queria entregar o pagamento por uma bainha de faca que ele havia feito tempos atrás. Quando Chico abriu o envelope, para seu espanto, havia exatamente 11 cruzeiros no seu interior. Dinheiro este que foi usado para saldar a dívida. Chico nunca mais conversou com os espíritos sobre a necessidade de recursos financeiros. Sempre que estava em dificuldade, simplesmente não se preocupava, acreditando que a ajuda viria se fosse necessária, passando assim a confiar totalmente na providência divina. Mas os testemunhos de fé não se resumiram somente às coisas mais simples. Em 1944, por exemplo, aconteceu um fato sui generis no direito brasileiro. Ele foi processado pela viúva e pelos 3 filhos do escritor Humberto de Campos, detentos dos direitos autorais do escritor, que tinha seu nome na capa de 5 obras psicografadas por Chico Xavier. Os familiares exigiam o pagamento de direitos autorais, uma vez que o autor continuava escrevendo do além. No decorrer do processo movido pela família de Humberto de Campos, Chico, então com 34 anos, temeu muito a possibilidade de ser preso. Após receber uma convocação para depor, ele entrou em pânico e rogou a Deus que o protegesse, chegando até pedir que, se tivesse que ficar preso, que fosse em Belo Horizonte e não em Rio de Janeiro, pois julgava que na primeira cidade o povo já o conhecia e ele seria mais bem tratado. Emanuel, vendo o desespero de Chico, asseverou: "Meu filho, você é uma planta muito fraca para suportar a força das ventanias. Tem ainda muito que lutar para um dia merecer ser preso e morrer pelo Cristo." Chico entendeu o recado e se acalmou um pouco no decorrer do processo. Nessa época, Chico recebeu a visita de um senhor idoso, que pediu ao médium
que desse uma receita para um parente que estava muito mal de saúde. Chico anotou os dados do doente e se concentrou para redigir a receita. Neste momento, recebeu uma intuição inspirada por Emmanuel, pedindo para que ele tivesse muito cuidado com os pedidos de receita. Além disso, o Espírito pediu ainda que ele escrevesse um bilhete dizendo que o doente não precisava de remédios, mas de preces, pois já estava desencarnado. O homem, ao ler aquilo, saiu correndo apavorado. Ele e os outros amigos tentavam preparar uma armadilha para Chico, com a ideia de anexar a receita ao processo de Humberto de Campos e acusar Chico de exercício ilegal da medicina. O processo teve extensa cobertura da imprensa, que na oportunidade fez uma profunda análise da obra do médium, buscando identificar indícios de que não pertenciam a quem as assinara. Todas as investigações feitas por especialistas em leitura apontaram que o estilo do texto era exatamente o mesmo de Humberto de Campos. Nesse período, muitos foram os críticos e escritores que deram parecer sobre sua obra. Um deles foi Monteiro Lobato, que na ocasião afirmou: se Chico Xavier produziu tudo aquilo por conta própria, então ele pode ocupar quantas cadeiras quiser na Academia Brasileira de Letras. Já o escritor Menotti del Pichia se apresentou sobre o caso da seguinte maneira: deve haver algo de divindade no fenômeno Francisco Cândido Xavier, o qual sozinho vale por uma literatura, e que o milagre de ressuscitar espiritualmente os mortos pela vivência psicográfica de inéditos poemas e prodígio que somente pode acontecer na faixa do sobre-humano. Um psicoficcionalista veria nele um monstro, computador de almas e estilos. O computador, porém, memoriza apenas o já feito. A fria mecânica não possui o dom criativo. Esta emana de Deus. Francisco Cândido Xavier usa a centelha imanente em nós. A decisão do juiz determinou que o direito autoral só fosse protegido para produções feitas pelo autor em vida. Assim, os familiares não tinham o direito de reivindicar o pagamento de direitos autorais pelos textos psicografados por Chico Xavier. Porém, visando a evitar novos problemas, no ano seguinte, Humberto de Campos passou a adotar o pseudônimo de Irmão X nas obras que ditava ao médium. Em maio de 1976, em Goiânia, ocorreu uma das mais impressionantes histórias de Chico Xavier. Na oportunidade, o juiz aceitou o depoimento de um morto e absolveu o acusado. José Divino Nunes estava na casa do seu amigo Maurício Garcês, conversando e ouvindo música. Após encontrar o revólver do seu pai Maurício e entregar a José Divino, que começa a brincar com a arma, pouco tempo depois, José dispara o revólver por acidente, matando o amigo inseparável. Os pais de Maurício não se conformavam com a morte do filho e, mesmo não sendo espíritas, vão até Chico Xavier. Lá, mas exatamente a 27 de maio de 1978, eles recebem do médium a
primeira carta psicografada pelo filho, que diz para eles perdoarem José Divino, pois ele não teve culpa pelo ocorrido. O José Divino, nem ninguém teve culpa em meu caso. Brincávamos a respeito da possibilidade de ferir alguém pela imagem do espelho. Sem que o momento fosse para qualquer movimento meu, o tiro me alcançou. Sem que a culpa fosse do amigo ou minha mesma. O resultado foi aquele. Se alguém deve pedir perdão, sou eu mesmo, porque não devia ter admitido brincar em vez de estudar. Estou vivo e com muita vontade de melhorar. Os parentes, que a princípio queriam a condenação do amigo do filho, acabam concordando com o seu desejo, expressado na carta. Essa carta, psicografada por Chico, chegou às mãos do juiz da 6ª Vara Criminal da comarca de Goiânia, Dr. Orimar de Bastos, que acabou por absolver o acusado, concluindo: temos que dar credibilidade à mensagem psicografada por Francisco Cândido Xavier, anexada aos autos, na qual a vítima relata o fato e isenta de culpa o acusado, discorrendo sobre as brincadeiras com o revólver e o disparo da arma. Este relato coincide com as declarações prestadas pelo acusado José Divino quando do seu interrogatório. A carta foi aceita como prova legal, pois um laudo grafotécnico atestou que a assinatura do falecido era exatamente igual à que ele tinha em vida. Em seguida, o Tribunal de Justiça revogou a sentença e o réu foi a julgamento novamente, sendo absolvido pelo júri popular em junho de 1980, por 6-1. Chico esteve às voltas com a justiça em 2 outras oportunidades. Na primeira delas, em 1982, uma carta psicografada pelo morto, o então deputado federal Heitor Alencar Furtado, foi usada pela defesa para inocentar o policial José Aparecido Branco, conhecido como Branquinho, da acusação de assassinato doloso, em que o assassino tem a intenção deliberada de matar. O juiz concluiu que o disparo fora acidental. No ano de 1985, foi a vez do bancário Francisco João de Deus usar uma psicografia de Chico Xavier para tentar comprovar que o tiro que matou sua esposa, a ex-miss Campo Grande, Gleide Dutra de Deus, fora disparado por ele acidentalmente. O veredito da justiça foi pela absolvição de Francisco. Porém, durante uma vez em que Chico foi parar atrás das grades, ele foi representar a cidade de Pedro Leopoldo em uma exposição estadual que acontecia na cidade de Curvelo, interior de Minas Gerais. Chegando lá, ele foi confundido com um ladrão que supostamente teria assaltado uma casa e acabou preso. Antes que ele pudesse reagir, Emmanuel lhe aconselhou a aceitar tudo por amor a Jesus e afirmou que enquanto eles o prendiam, receberiam o devido auxílio para que pusessem apurar a verdade. Pediu ainda que testemunhasse sua crença. Dr. Rômulo Joviano, então chefe de Chico Xavier na Fazenda Modelo, chegou à cidade e, notando a falta dele, foi dar parte na delegacia. Lá, acabou reconhecendo o médium e tratou de esclarecer que ele não era o ladrão procurado. Os policiais acabaram descobrindo que não houve crime algum.
e que toda a história era um lamentável engano. Chico passou algumas horas preso e teve oportunidade de testemunhar sua crença, conforme a orientação de Emmanuel.